Olá, galera do Facebook, meu nome é Roberto Ertel e hoje eu estou aqui com a Cristiane Paladino, ela é responsável pelo Centro de Serviço em Gestão de Pessoa aqui da FETranspor. E hoje a gente vai falar sobre uma atitude super bacana da FETranspor, que foi lançar o banco de currículos. Explica um pouquinho para os nossos internautas o que é esse banco de currículos da FETranspor. Olá para todos, boa tarde. Na verdade, o banco de currículos ele já existe desde 2011. Foi uma iniciativa justamente para poder concentrar as oportunidades de trabalho que existiam nas empresas de ônibus do setor, que hoje são aproximadamente 208 em todo o estado, para que a gente pudesse captar essa mão de obra e já direcionar as empresas. Ele está sendo reformulado agora justamente por dois grandes motivos. O primeiro é uma questão de evolução até mesmo de tecnologia. Agora a gente está com uma ferramenta muito mais moderna, muito mais fácil de navegação. E a segunda é também relacionada aos postos de trabalho. Na verdade, a gente para pensar assim, 2011 foi ontem, mas na verdade nesses 5 anos, quem mora aqui no estado do Rio já percebeu o quanto o setor de transporte ele vem evoluindo e ele vem se aprimorando a cada ano. E aí nesse período a gente também teve mudanças muito significativas, tanto no setor quanto mesmo nesses postos de trabalho e nas empresas de ônibus. Então a gente até então, em 2011, não existia um BRT, não existia uma série de qualificações que a gente tinha dentro do setor, como ônibus automáticos, como a frota cada vez mais crescente de ar-condicionado, enfim. Então existe sim uma mão de obra que ela vem se especializando, então para isso houve essa necessidade de agora em 2016, 5 anos após o primeiro lançamento, a gente está relançando essa iniciativa. E a pessoa que ela cadastra ali o seu currículo, coloca suas informações profissionais, ela está se candidatando a vagas em várias empresas, não é isso? Exatamente. Um outro diferencial que a gente fez no banco de currículos foi relacionado à forma como a pessoa se cadastra. No início, muitas pessoas ligavam aqui para a federação perguntando como é que eu faço para mandar meu currículo, ou até mesmo como é que eu preparo um currículo. Então, na verdade, o sistema ele tem uma lógica que ele é muito mais fácil de navegar justamente por isso. Porque é um formulário padrão em que o candidato ele entra e ele preenche aquele formulário com as informações dele, que o sistema automaticamente transforma em um currículo para a empresa. Na verdade, é um canal único de cadastro e que as 208 empresas do estado inteiro podem buscar esse currículo. Quando o candidato ele faz o seu cadastro, ele além de preencher os dados dele, ele também já pré-seleciona para que carreiras ele pretende. Então ele pode selecionar até 5 posições de trabalho. Então que pode ser um mecânico, um borracheiro, enfim, ele vai e marca para que categorias exatamente, para que cargos ele quer. E a empresa do outro lado seleciona, faz o filtro dela por profissionais de determinada região, com um determinado perfil que buscam aquela profissão, ela já busca exatamente, ela consegue filtrar aqueles candidatos, então que realmente se torna muito mais fácil. O sistema automaticamente é bom que fica prático para quem está se candidatando e para as empresas, porque é no único cadastro você pode concorrer a todas essas vagas de acordo com o seu perfil. Exatamente, isso não exclui. Antes a gente até tinha como ideia criar um cadastro direcionado para cada vaga existente. Mas, na verdade, a nossa intenção é ampliar isso. E não que o candidato ele fique direcionado só a um cargo, a uma vaga específica. Não, ele entra realmente para esse grupo, né, de profissionais interessados em ingressar no sistema. Em média, a gente tem quantas vagas, quantos cargos ali disponíveis hoje? Então, recentemente nós realizamos um trabalho que foi até pioneiro no setor, que é o desenvolvimento de um plano de cargos e salários. O que é isso? Conseguimos mapear dentro de cada empresa de ônibus quais são as posições de trabalho que se repetem nas empresas de ônibus. Então, com isso, esses cargos eles estão disponíveis, são aproximadamente 70 cargos, então 70 oportunidades de trabalho dentro de cada empresa que a pessoa vai e entra. A gente tem, na verdade, hoje é difícil precisar um número exato de vagas que possam estar em aberto. Se a gente for considerar exatamente um número enorme de profissionais, só para você ter uma ideia, hoje empregados no nosso setor, a gente tem mais de 110 mil rodoviários, que é como a gente denomina o profissional que trabalha nas empresas de ônibus. Então tem bastante oportunidade, principalmente para essas oportunidades, para essas novas carreiras, como a gente está chamando. Então o mecânico que a gente tinha há 5 anos atrás já não é mais o mesmo mecânico que hoje em dia a gente busca para contratar. Então existem especificidades diferentes, existem qualificações e isso realmente vem abrindo muita oportunidade para esse profissional.
Cris, a pessoa que quer se candidatar pode ser qualquer um? Ele já tem que ter trabalhado no sistema, não tem? Explica como que faz para concorrer a essas vagas. Não precisa ter experiência. Cada empresa, na verdade, possui o seu critério de avaliação, possui as vagas que eles realmente abrem. Então, assim, é claro que existem posições de trabalho que você precisa uma determinada experiência anterior. Existem outras que não. A gente tem vaga para todos os níveis dentro de uma empresa. Então, isso realmente varia realmente de cada empresa e a gente não tem muita regra nesse sentido, não. Agora, o mais importante, conta para os internautas aonde que eles acham esse banco de currículo, como que eles fazem para achar e o que precisa fazer, os documentos que precisa ter, tudo direitinho. Então, o importante é entrar no site da FETransport, www.fetransport.com.br. Dentro da página principal da FETransport, você tem um ícone chamado Quero me cadastrar, trabalhe conosco. Entra lá, faz o cadastro. O que a gente sempre pede? Regra, fala sempre a verdade, porque querendo ou não, quando a gente coloca ali, não tem experiência, não tem problema, diga não tenho. E, enfim, a experiência que você tiver, realmente fale isso. Quando alguma empresa entrar em contato com vocês, compareçam sempre munidos da carteira de trabalho e algum tipo de histórico profissional, mas isso também não é primordial. O primordial realmente é ser sempre munido da carteira de trabalho. E outra coisa que a gente considera sempre fundamental é manter o cadastro atualizado, porque as empresas elas realmente utilizam essa base. Então, o telefone mudou, acontece alguma coisa, entra lá e atualiza essas informações. Ainda mais hoje em dia que tudo muda muito rápido, né? O profissional ele tem que saber lidar com novas tecnologias e isso também é levado em consideração aqui. Não, com certeza, no próprio currículo, nessa própria ficha, a gente vai perguntar tudo isso. Inclusive tem até um perfil profissional, um perfil psicológico, como a gente vai chamar, que a gente pergunta o que você gosta mais? É mais mão na massa? É mais de número? É mais de planejamento? É mais de relacionamento com pessoas? Porque tem gente que gosta da relação com pessoas, tem gente que gosta mais de ficar no escritório. Então a gente também pede para que ele marque para que determinada oportunidade realmente seja encaminhada. Outra coisa, Roberta, que é importante a gente citar é em relação à pessoa com deficiência. Muita gente, às vezes, liga para cá até perguntando, tem vaga para pessoa com deficiência, porque às vezes a gente imagina, né, uma empresa de ônibus sendo mais o próprio ônibus ou a área de manutenção, ou seja, áreas que realmente possam ser mais complicadas de você absorver determinada deficiência, mas com a gente não tem essa regra, pelo contrário, tá? Pessoas com deficiência são sempre muito bem-vindas, até porque a gente também acredita muito que o nosso papel quanto atendimento à população, ela também passa muito por essa diversidade que a gente vai ter dentro da própria empresa. Então, é tendo o profissional de pessoa com deficiência que a gente acredita num atendimento mais eficaz à pessoa com deficiência, é tendo essa diversidade de pessoas dentro de cada empresa que a gente realmente vai conseguir atender o nosso público de uma maneira muito mais eficiente. Para vocês que estão chegando agora, a gente está aqui com a Cristiane Paladino. Ela é responsável pelo Centro de Serviço em Gestão de Pessoas aqui da FETransport e veio contar um pouquinho sobre o novo banco de currículos da FETransport, um portal onde você pode cadastrar o seu currículo, concorrer às vagas de todo o estado do Rio, né? E se você tiver qualquer tipo de dúvida, você pode deixar aqui embaixo pra gente nos comentários que a Cristiane vai responder ao vivo. O Thiago vai ler pra gente algumas perguntas que já chegaram agora. A Ana Maria Ribeiro pergunta, tem vaga para funcionário administrativo? Tem, Ana Maria, temos vagas para funcionário administrativo. Dentro de cada empresa temos um setor grande administrativo que vai cuidar desde a parte de RH, departamento pessoal, tem a área financeira. A gente tem diversas áreas dentro da empresa, até mesmo áreas jurídicas, áreas realmente de administração que englobam diversas oportunidades de trabalho. Então é importante, entra lá e faz o seu cadastro. Quando você entrar, você vai observar, na verdade todo mundo que entra, observa que logo na primeira pergunta que a gente faz no cadastro é para que área você deseja se candidatar e para que cargos. Então você pode ir lá selecionar para que cargos e você vai ver logo em cima tem um íconezinho da área administrativa. O Hamilton Costa diz que é motorista, está desempregado e buscando recolocação profissional. Então, Cris, o banco de currículos é uma boa notícia para ele, né? Com certeza, com certeza. Oportunidade para motorista, a gente sempre coloca. Motorista sempre é o coração da empresa. Então, a gente realmente demanda muito, a gente sempre tem oportunidades.
É importante só lembrar que o profissional que queira se candidatar a uma vaga de motorista de ônibus, é importante ter, além da carteira D ou E, é importante ter a resolução 168, que é um curso oferecido em algumas instituições, inclusive pelo SESC-Senat. A Ana Maria pediu para repetir se tem vaga para funcionário administrativo. Sim, Ana Maria, tem vaga para funcionário administrativo. Entra lá e se cadastra. Quando você entrar, você vai logo observar que você tem 3 campinhos para você, na verdade são 4. Um que são os cargos administrativos, os cargos para manutenção, os cargos para operação, ou seja, todo mundo que é ligado à operação de quem fica na rua realmente dos ônibus, e um quarto que é ligado às vagas específicas para o BRT, que é um pouquinho diferente da empresa de ônibus convencional. Ana Maria, o link está no nosso post, o link para o banco de currículos. Agora a pergunta é do Marcelo Camelo. Existe alguma qualidade ou característica procurada para as vagas? Marcelo, a gente está buscando realmente quem queira trabalhar no setor de transporte. Como eu até comentei no início da nossa conversa, ao longo desses anos a gente vem passando por uma grande transformação e aprimoramento do nosso setor de transporte. Então a gente está valorizando muito aquele profissional que realmente queira ingressar, que goste de se relacionar com pessoas e que entenda a grande função que tem o setor de transporte para a população. A gente costuma dizer que a gente não está aqui, muitas das vezes, para simplesmente conduzir um ônibus ou gerir um sistema de transporte. O nosso papel realmente é servir a população, é gerar mobilidade das pessoas que usam o ônibus para ir à escola, para ir para o trabalho, para ir para o seu lazer. Enfim, é esse espírito que a gente realmente está buscando para dentro das empresas. O Marcelo Soares pergunta, tem vaga para pessoa com deficiência? Marcelo, tem vaga, tem oportunidade e a pessoa com deficiência é mais do que bem-vinda dentro do nosso setor. É claro que existem algumas oportunidades que vão ser mais adaptadas, outras um pouco menos, e a gente vai sempre gerindo de acordo com a deficiência ou com a limitação de cada profissional, adequar ou direcionar para aquele posto de trabalho. Mas tem sim, tem oportunidade e a gente faz muita questão de poder atrair esse profissional para dentro do nosso setor. Guilherme Raymond pergunta, para cobrador tem vaga? Guilherme, tem. A gente está passando realmente por algumas transformações no nosso setor, como por exemplo, o próprio sistema BRT já é um sistema onde a posição do cobrador ele já não faz mais parte, mas ao mesmo tempo nós temos a figura do bilheteiro, ou seja, o profissional que gosta de lidar com troco, com dinheiro, com toda essa, inclusive com relacionamento com o público, pode entrar, pode se cadastrar, que a gente vai estar sempre fazendo esse papel. É bom que o sistema, como você falou no início, a gente está sempre evoluindo, novas tecnologias estão chegando, mas sempre há uma readaptação, de cargos, de funções dentro das empresas. Roberta, isso é fundamental para a gente. A gente sabe que o nosso sistema ele vem se aprimorando ao longo do tempo e a gente sabe que essas transformações apenas estão começando. A gente sabe que ainda tem muita coisa para a gente poder desenvolver e é justamente nessa linha que a gente vai aprimorando, inclusive as posições de trabalho. Como eu coloquei, exatamente essa área até mesmo de manutenção, que até então é o grande coração também da empresa, que faz realmente com que os carros saiam seguros para a rua. Ele já vem também se aprimorando. Um mecânico que trabalhava com um determinado tipo de motor de um veículo, de um ônibus de 5 anos atrás, já não encontra mais o mesmo veículo, o mesmo motor que ele trabalha hoje. Então, esse perfil ele também vai se aprimorando e para a gente ter esse profissional trabalhando com a gente é fundamental. E como a Cristiane já falou aqui no início da nossa transmissão, você, a partir do momento que você cadastra o seu currículo ali, você pode escolher até 5 opções. 5 cargos para você poder realmente fazer a sua carreira. Então, às vezes, pode ter alguém até mesmo, como a nossa ouvinte, estava perguntando em relação à área administrativa. Eu gosto de trabalhar com a área financeira, mas eu também gosto de trabalhar com relacionamento, enfim. Ela também pode entrar e selecionar até 5 cargos. E quando a empresa, para que ela seleciona? Porque quando a empresa entra para poder fazer esse filtro do currículo, ela vai filtrar exatamente aquele cargo. Então, por exemplo, no BRT, estamos procurando bilheteiros que trabalhem, que morem em tal região, em tal município. Então o RH vai filtrar a região e vai filtrar profissionais que se interessaram, que se candidataram à posição de bilheteiro. Então é assim que faz o filtro e esses profissionais que são indicados para cada empresa.
Cris, repete o site, por favor. É no site da própria FETransport, www.fetransport.com.br. Procura lá o ícone e trabalhe conosco. O David Carvalho pergunta, são os benefícios da CLT? David, são os benefícios da CLT e dependendo, na verdade, o nosso banco ele é para as 208 empresas. Claro que quando a gente está falando de um universo tão grande, cada empresa tem a sua forma de administrar. Então, existem diferenças. Existem empresas que têm determinado benefício, tem outras que têm simplesmente da CLT. Mas da CLT, com certeza, são garantidos e é claro que a gente vai poder encontrar por aí algumas que têm um diferencial. E aproveitando que a gente está aqui conversando com a Cristiane Paladino, que ela é responsável pelo Centro de Serviço de Gestão de Pessoas, a pessoa vai se cadastrar para uma determinada vaga, mas você sempre tem a possibilidade de crescer dentro dessas empresas. Você pode fazer o seu plano de carreira, tudo isso nas empresas, não é isso? Roberta, muito bem lembrado. Como eu comentava também, quando a gente vai falar dessas posições de trabalho que foram mapeadas para o nosso banco de currículos, elas são fruto de um plano de cargos e salários que foi desenvolvido para todo o setor. O que significa isso? Conseguimos desenvolver todo um plano, através de uma metodologia, todos esses postos de trabalho que existem, todas as qualificações que são necessárias, todos os cursos, treinamentos e conhecimentos que a gente realmente ou precisa que esse profissional traga ou que a gente vai desenvolver para exercício daquela função. É claro que para a gente é vital essa permanência desse profissional, a gente dentro do setor temos sim uma cultura, quem nos assiste, que já é rodoviário, pode até confirmar nos comentários o quanto realmente estar no nosso setor há muito tempo, a gente sempre tem realmente um privilégio, a gente sempre está trazendo e valorizando esse profissional que realmente se permanece fiel ao nosso setor. Então a gente realmente valoriza muito um plano de carreira, um desenvolvimento dentro da própria empresa. Tá? É sempre importante assim pra gente. Cris, conta um pouquinho aqui para os nossos internautas. Você já comentou que são 70 cargos que você pode optar, não é isso? No total são 70 cargos que eles são divididos em 3 grandes áreas. O que são essas grandes áreas? Quando a gente vai falar de uma empresa de ônibus, é como se a gente pudesse dividir, fatiar realmente onde estão esses postos de trabalho. Existem as posições de trabalho que são do administrativo, ou seja, do escritório, quem trabalha realmente no escritório. Financeiro, a parte de contabilidade, a parte de RH, de DP, até mesmo algumas áreas de suporte à operação que trabalham internamente. A gente tem uma outra segunda grande área, que é a área de manutenção, ou seja, todos aqueles profissionais que trabalham diretamente na mecânica e manutenção dos veículos. Ou seja, os mecânicos, borracheiros, eletricistas, enfim, todo esse público, né, todos esses profissionais que realmente garantem a segurança dos veículos que a gente utiliza. Uma terceira grande área, que é a área propriamente dita da operação. O que é a operação? Quem trabalha diretamente na rua ligado ao transporte. Motoristas, cobradores, fiscais, despachantes, enfim, todos esses rodoviários que ficam diretamente na operação. E uma quarta área que a gente também abre para essas posições de trabalho dentro do nosso site é a área do BRT, que realmente tem posições específicas, como comentamos agora há pouco, falando da função do cobrador. A função do cobrador dentro do BRT, ela não existe, ela passa a ser migrada para uma função de bilheteiro, né? Então a gente também tem essas particularidades, mas todas essas posições de trabalho, quando o profissional tem interesse em fazer o cadastro, quando ele entra, ele clica lá na posição de trabalho, ele também tem um resuminho. O profissional, quem tiver interessado em entrar no site, vocês vão ver à direita, acima, tem lá uma descrição dos cargos. Você clica lá dentro e você vai ver o que faz aquele profissional. Então, por exemplo, o bilheteiro, vai ter lá, bilheteiro, o que faz e o que precisa comprovar. Ah, eu gostei de fazer isso, eu gostei dessa posição, o que eu preciso comprovar para poder fazer? Ah, eu preciso ter tal escolaridade, eu preciso ter experiência ou não, enfim, ali vai estar, mas lembrando sempre que o processo seletivo sempre depende de cada empresa. Existem empresas que para uma mesma função podem ter determinada exigência que outras não, mas faz parte realmente da particularidade da política de cada empresa, isso é importante sempre frisar. Esse portal é um facilitador, né? Tanto para as empresas quanto para quem vai estar concorrendo a esses cargos. Exatamente. O nosso papel é meramente de facilitar esse acesso, né? Porque tem muita gente que às vezes bate até mesmo lá na porta da garagem, lá com o currículo na mão ou com a própria carteira de trabalho, procurando uma oportunidade.
Claro que esse processo, ele não morre. O profissional, eu tenho uma empresa que é perto da minha casa, que eu admiro, que eu tenho familiares, enfim, eu gostaria de trabalhar naquele local. Você também pode se direcionar e também preencher uma ficha diretamente. Mas o nosso papel pelo banco de currículos é, inclusive, modernizar todo esse processo e facilitar tanto o acesso do profissional a essas empresas, quanto das próprias empresas em absorver, né, em atrair esse profissional. E é bacana lembrar também que muita gente tem dificuldade de montar o seu próprio currículo, de fazer, não sabe o que colocar. Você entrando no portal já vem tudo prontinho ali, né? Vem tudo prontinho. Ao contrário do que parece quando a gente fala vem tudo prontinho, parece que a gente vai ter um manual de acesso. Não é verdade. O que tem é um formulário de cadastro que o profissional, ele quando entra, ele já vai preenchendo. Ele marca que posições de trabalho ele tem interesse. Não precisa, a gente diz até 5, mas na verdade você não precisa marcar 5. Você pode marcar exatamente aquela que é do seu interesse ou da sua especialização. E aí depois disso você vai colocando todos os seus dados. Inclusive a gente pede muito, além dos contatos de telefone, e-mail, a gente também tem um campo específico que é para um telefone de recado. Porque a gente sabe que, infelizmente, às vezes a gente não tem um telefone fixo em casa ou tem alguma disponibilidade, até mesmo de um celular, mas sempre tem um vizinho, tem uma tia, tem uma mãe que pode estar pegando esse contato pra gente. Importantíssimo, Roberta, lembrar para todo mundo de manter esses dados atualizados. Porque as empresas entrando em contato, elas vão fazer contato com esses dados. Então, é importante, dado atualizado, um currículo com informações muito sinceras, porque você vai ser confrontado, então a gente tem também muita atenção com o que a gente preenche. Não tem experiência, não tem problema, marca lá que não tem experiência. Tem uma deficiência, pode ser sincero, colocar qual é a sua deficiência. Tudo isso a gente vai perguntar dentro desse formulário, que automaticamente pelo sistema vira um formatinho de currículo para a empresa quando ela vai acessar. É importante ficar ligado nessas dicas que a Cris está dando aqui ao vivo, porque isso é muito importante também para o processo seletivo depois, né? Com certeza, com certeza. Outra coisa que a gente sempre diz é em relação até mesmo à segunda etapa. Fui convidado para uma entrevista. E agora? E agora, compareça, preste atenção na ligação, quando a pessoa te passar dados como endereço, dia, local, hora. É muito importante você demonstrar realmente a prontidão para aquele emprego, não podendo comparecer na hora que foi sugerida, porque às vezes o profissional ele já está empregado e ele precisa de uma certa flexibilidade. Seja sincero com a pessoa que te ligar, compareça. Uma boa aparência, ele é bacana, uma barba bem feita, ele é bacana, né? Sempre abre portas, é sempre importante. A gente até costuma colocar, é quase que vai encontrar com a namorada. Então, a gente tem que dar o nosso melhor realmente para aquela entrevista de emprego. Então, seja pontual, compareça sempre com a sua carteira de trabalho e levanta realmente todos esses dados e se apresentar da melhor maneira possível para as empresas. E essa dica vale também para as mulheres, né? Não é só para os homens, as mulheres também têm que manter a sua boa aparência para poder participar desses processos seletivos. Roberta, é uma grata surpresa que a gente vem tendo a cada ano um número crescente de mulheres trabalhando no setor. Quando eu comentava agora há pouco, falando da pessoa com deficiência, é a mesma lógica que a gente usa. Antes a gente tinha uma posição de que o mercado de trabalho para o setor de transporte era árido, era mais masculino, era mais difícil, que na verdade a gente quer quebrar isso. A gente quer pessoas com deficiência, a gente quer mulheres, e é justamente porque a gente acredita que o nosso setor, por prestar um serviço para a sociedade, a gente precisa ser reflexo dessa sociedade. Então essa diversidade, ela é fundamental para o nosso setor. Então é importante que a gente tenha mulheres, inclusive nas posições de trabalho como motorista, que elas vêm crescendo cada vez mais na posição de trabalho, para a gente é até muito bem visto, porque de fato essa lenda que todo mundo diz que a mulher ela é mais cuidadosa, é verdade, o número de acidentes eles realmente diminuem. Então a gente também privilegia muito esse profissional que queira ingressar. Então para a gente é fundamental, porque a gente entende que o nosso atendimento ele se torna cada vez mais eficaz a partir do momento que a gente tem esse profissional como reflexo da própria sociedade aqui dentro. Essa busca por um profissional mais eficaz, ela também foi levada em consideração na hora de montar esse banco de currículos, né? Com certeza, com certeza. É fundamental que a gente sempre tenha esse reflexo no banco de currículos. O banco de currículos ele vem realmente para facilitar esse ingresso das pessoas que querem trabalhar no setor, que querem
uma oportunidade de emprego, que seja o primeiro emprego, ou que seja realmente alguém que já trabalha há bastante tempo no setor, quanto mesmo para poder trazer esses outros profissionais. Para vocês que chegaram agora aqui na nossa página do Facebook, a gente está conversando com a Cristiane Paladino. Ela é responsável pelo Centro de Serviço em Gestão de Pessoas da FETranspor e ela veio comentar um pouquinho sobre o banco de currículo, esse acesso no portal da FETranspor, onde você pode deixar as suas informações profissionais para concorrer a vagas em mais de 200 empresas. 208 empresas em todo o estado. Então, vamos lembrar um pouquinho para quem chegou agora o que é e como funciona o banco de currículos. Roberta, hoje a gente, pela federação, responde por 208 empresas em todos os municípios do estado. Então, para a gente poder facilitar o acesso do profissional que queira trabalhar no nosso setor, foi desenvolvido pela federação um site, um sistema que é um banco de currículos, onde o profissional ele entra, preenche um cadastro e esse cadastro se transforma automaticamente no currículo, que é de acesso para as empresas. Então, a empresa, ela do outro lado, ela entra, ela tem um login, senha, ela entra, faz esse filtro, né, por cada profissional e ela tem acesso a esse profissional que vai convidar para uma entrevista, para participar do processo seletivo. São vagas em todo o estado do Rio? Em todo o estado do Rio, isso é fundamental. Às vezes a profissional vive, né, em algum município que é distante daqui da capital, para todos os estados, para todo o estado, para todos os municípios, para todas as empresas que são filiadas ao nosso setor. E para quantos cargos a gente tem hoje disponíveis? Então, hoje a gente tem desenvolvido um plano de cargos e salários que prevê aproximadamente cerca de 70 posições de trabalho dentro das empresas. Claro que existem empresas que têm a sua particularidade, pode ter algum cargo a mais, ou isso também não significa que não tenhamos muitas oportunidades para cada. Não são 70 oportunidades de trabalho, não, são 70 postos de trabalho, como o próprio motorista, o fiscal, o despachante. Então, cada empresa, dependendo do tamanho da sua frota, vai ter um determinado número de motoristas, o número de fiscais, o número de despachantes. São oportunidades nos 3 setores, nos 3 segmentos que a gente chama dentro de uma empresa de ônibus, que é a área administrativa, que é do escritório, a área da manutenção, que é propriamente oficina, a área da operação, que é quem realmente está ligado à operação na rua, e tem uma 4ª área que é realmente ligada às posições de trabalho do BRT, que são posições um pouquinho mais específicas ligadas à natureza da operação. Para você que tem qualquer tipo de dúvida aqui sobre o banco de currículo e sobre como acessar, você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários, que o Thiago vai ler pra gente e a Cris vai responder aqui ao vivo para vocês. A dúvida do Freitas é se tem limite de idade para se cadastrar. Freitas, não tem limite de idade, tá? Por incrível que pareça, a gente tem profissionais trabalhando nas empresas de ônibus de todas as idades, tá? Então, assim, não tem limite. É claro que cada empresa tem a sua cultura, tem determinadas posições de trabalho que elas são realmente adequadas a um determinado perfil profissional ou perfil até mesmo pessoal, mas isso não é fator limitador de maneira nenhuma. Faz o seu cadastro que as empresas vão realmente fazer essa busca pelo profissional, tá? Idade não é requisito. O Caio é de Niterói. Tem vaga em Niterói, Cris? Caio, tem vaga em Niterói. Hoje nós temos aproximadamente cerca de 20 empresas, desculpa até, eu acho um pouco mais, posso até passar daqui a pouquinho, responder para você nos comentários exatamente o número de empresas que a gente tem ao todo ali na região de Niterói, São Gonçalo, vai até Maricá. Então tem bastante oportunidade. Niterói está passando também por algumas transformações grandes no setor de transporte, como os corredores expressos, como a criação dos consórcios, ou seja, também está passando por todo esse movimento de modernização do setor. Ou seja, tem oportunidade, Caio. E a Mariana quer saber se as oportunidades são para quais níveis de escolaridade. Mariana, não tem limite, tá? Tem posições para quem tem ensino fundamental, tem posição para ensino médio, tem posição para ensino superior. A gente tem realmente uma gama muito, muito vasta nas empresas. É claro que cada empresa também possui a sua política. Existem profissionais, existem empresas que, dentro da sua política, ela tem uma exigência para determinadas funções, algum tipo de especialização, algum tipo de curso técnico, né, que seja importante. Mas, de uma maneira geral, não tem limite. O bacana do banco de currículos é porque você consegue pegar você pega exigências de todas as empresas e você se adapta ao cargo que você quer, né? Então é bem abrangente. Bem abrangente, bem abrangente. A ideia justamente é essa, que a gente não limite. Porque quando a gente vai e cria, por exemplo, uma vaga,
temos vaga para mecânico tal empresa, localizada na região tal, que entra e fala alguma questão direcionada, a gente limita. E quando a gente está limitando, exatamente você perde a oportunidade de poder atrair para o nosso setor esse profissional que seja realmente mais amplo. Então a gente não quer fazer esse tipo de restrição. A ideia realmente é ter um banco único e a empresa vai poder fazer aqueles filtros e muitas das vezes até convoca aquele profissional, mesmo às vezes assim, eu não tenho uma vaga, mas eu entrei no site, eu já ouvi relatos assim de RH de empresa, que não tinha uma determinada vaga, mas entrou no site para fazer uma triagem de currículos, viu um currículo, achou interessante, resolveu chamar para conversar. Na conversa descobriu que aquele profissional poderia estar agregando em outras determinadas funções e acabou que a vaga foi criada para aquele profissional. Então assim, isso também para a gente é fundamental. Olha que bacana isso a gente pode aproveitar também esse gancho para conversar um pouquinho sobre o plano de cargos e salários que você também tem no banco de currículos, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, sobre o plano de cargos e salários, porque você pode entrar com um cargo menor, de repente, ou então até dessa forma você se candidatou a um, foi chamado para outro, mas dentro da empresa você deslancha. Exatamente, Roberta. Uma iniciativa feita até, conduzida internamente aqui na federação, foi um plano de cargos e salários realizado para as empresas de ônibus, para que a gente pudesse realmente mapear que posições de trabalho a gente tem dentro de uma empresa, que cursos, que especializações a gente precisa ter para que aquele profissional cumpra a sua função, a sua missão do cargo com plenitude. E aí com isso realmente foi criado como metodologia no plano de cargos exatamente um encarreiramento. Então o profissional que eventualmente ele entra numa empresa, numa determinada posição, ele tem sim toda a possibilidade do mundo de se desenvolver. Inclusive existem empresas que fazem até premiações para profissionais que têm determinado tempo de casa, enfim. Então é sempre muito bem visto. O nosso setor privilegia muito. Vamos lá, mais perguntas, Thiago. O Marcelo é metalúrgico, ajustador mecânico, uma profissão, segundo ele, quase escassa. Tem alguma vaga para essa profissão? Marcelo, depende de cada empresa. É claro que a parte de metalurgia, a gente tem algumas especificações dentro dessa parte de mecânica que são adequadas da realidade de cada garagem. Faz o seu cadastro, faz o seu currículo. É importante também você conhecer o SESC-Senat, que é uma instituição do Sistema S que atua para o setor de transporte e que é fundamental que você possa conhecer até mesmo outros cursos, porque você como mecânico você também pode entrar lá e fazer uma especialização que seja ligada para o setor, tá? Mas também dentro das próprias garagens sempre existem cursos e treinamentos e aprimoramentos. Dependendo até da garagem, a gente vai ter um determinado fabricante de motor de ônibus, que o próprio fabricante também faz esse tipo de desenvolvimento. Então, não tem regra. E as profissões, elas estão se reinventando, né, Cris? Com certeza, com certeza. A gente fala agora, falando do exemplo do mecânico, né? O mecânico, motor de ônibus de 5 anos atrás, não é mais o mesmo motor que a gente encontra hoje, né? Então, essa evolução natural, ela realmente é muito viva, ela é muito presente também na realidade das empresas de ônibus. Então, para a gente, esse profissional, até mesmo quando a gente vai falar de um próprio motorista, o veículo hoje, a gente já tem uma frota imensa de carros automáticos. Então, você também tem um diferencial na forma como que você vai fazer a sua condução, né? A gente tem uma especialização, por exemplo, no próprio ônibus do BRT, que o motorista, ele não tem mais a carteira D de dado, ele passa a ter a carteira E. Por quê? Porque o ônibus ele é maior, ele tem outras obrigações. Então também é um outro perfil profissional que vai surgindo em função dessa demanda e dessas evoluções e modernizações do setor. É importante estar atento, né? Quem quer concorrer a um cargo de motorista, por exemplo, você tem que ter umas especificações para poder dirigir um ônibus. Exatamente. Às vezes a gente se engana achando, basta eu ter a carteira de motorista. Não basta ter a carteira de motorista. É importante também, segundo uma resolução do CONTRAN, que é a resolução 168, tá? É um curso especializado, realizado em algumas instituições, pode até entrar no site do próprio DETRAN, que lá tem também a listagem de onde você pode localizar esse curso. Existem alguns sindicatos que oferecem, o próprio SESC-Senat, tem algumas outras instituições que fornecem esse curso da resolução 68. Então é fundamental ter esses dois critérios, a carteira de habilitação e a resolução 68.
Para vocês que têm dúvidas sobre o banco de currículos, esse novo portal aqui dentro do site da FETranspor, você pode deixar seus comentários aqui embaixo, que a Cris está respondendo ao vivo e o Thiago vai ler pra gente aqui as perguntas. Chegou pelo Twitter da Carla. As vagas são para contratação imediata? Carla, existem empresas, como eu comentei, são 208 empresas que a gente tem em todo o estado. Existem empresas que têm sim uma demanda emergencial, que pode haver vagas que são emergenciais, como podem existir empresas que na verdade não tenham, estejam criando, estejam conhecendo profissionais ou criando algum tipo de cadastro de reserva. Então é importante, entra lá, faz o seu currículo, mas tem bastante oportunidade também imediata. E manter esse currículo atualizado, né? Porque de repente você coloca hoje e depois esquece. É bom manter esse currículo atualizado. Roberta, é fundamental lembrar de manter atualizado, assim como se alguém estiver assistindo a gente e já tiver esse cadastro, o que acontece? Esse cadastro, inicialmente, ele começou em 2011 e com a modernização, inclusive, da plataforma tecnológica que a gente está trabalhando, ele foi migrado, agora ele ficou muito mais fácil, até muito mais seguro as informações. Então é importante também, a gente mandou todo um comunicado para todos esses profissionais que também já estavam cadastrados, pedindo realmente uma atualização daqueles dados. Para que isso? Para que eles possam realmente atualizar, porque muitas das vezes a empresa busca um determinado currículo. Só que é um currículo que foi feito às vezes há 2 anos atrás e até mesmo o próprio profissional nem lembrava que tinha feito aquele currículo. Então recebe uma ligação e até mesmo do outro lado a empresa, ela olha porque a gente consegue observar a data de cadastro. Vai falar um currículo de 2 anos atrás, será que eu ligo? Será que ele ainda está disponível no mercado? Será que ele ainda está interessado nessa oportunidade? Então é fundamental o profissional ele entre, mantenha atualizado, de vez em quando ele entra lá, atualiza algumas informações. É importante manter esse currículo sempre vivo. Cris, agora pra gente encerrar, vou pedir para você lembrar como que funciona o banco de currículos, o que essa pessoa precisa ter em mãos, a documentação e como que vai ser o passo a passo dela, precisa criar um login, como que é pra gente poder explicar como que esse funcionário vai fazer para se candidatar à vaga. Isso, você vai entrar no site da FETranspor, www.fetranspor.com.br. Existe uma seção que é cadastro, trabalhe conosco, lá dentro você vai fazer o seu cadastro. Quem já é cadastrado vai ter lá o login e senha, quem não é vai criar o seu cadastro. Como é que funciona esse cadastro? É importante ter em mãos os documentos, né? RG, CPF, a própria carteira de trabalho é importante, para a gente poder lembrar algumas questões de experiência. Ele vai preencher esse cadastro, vai selecionar até 5 posições de trabalho, ou seja, não são vagas, são postos de trabalho, como mecânico, para que cargo ele pretende, que carreira ele pretende. Então ele ele pode marcar até 5, ele vai preencher toda essa ficha. Essa ficha lá automaticamente ela se transforma em um formato de currículo dentro do sistema. Vai preencher e vai fazer uma avaliaçãozinha também no final, uma avaliação psicológica, que ele vai dizer o seguinte: o meu perfil é o quê? Eu sou mais comunicativa, eu sou mais mão na massa, eu sou mais de ideias, de cálculo, de número. O que eu sou? Ele vai marcar e ele vai dar lá no submeter e vai submeter esse cadastro. A empresa do outro lado, as 208 empresas que a gente tem em todo o estado, elas entram e fazem esse filtro exatamente dentro do profissional que elas estão buscando, de acordo com aqueles dados que foram fornecidos. Lembrando que se vocês ainda tiverem dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. A Cris ela vai ajudar a gente a continuar respondendo. Queria agradecer pela sua participação, essa iniciativa super bacana para o pessoal que está procurando emprego. E vocês continuem ligadinhos aqui na nossa página, que a gente está o tempo inteiro divulgando essas informações, as novidades aqui do setor de ônibus. E vamos sempre ter aqui as entrevistas ao vivo contando um pouquinho sobre essas novidades que a gente tem. Com certeza. Obrigada, Roberto, e obrigada a todos que assistiram. Obrigada pela audiência e tchau, tchau.